Bom, vamos lá. O programa Expert com Pessoas, ele surgiu de uma necessidade que eu encontrei em muitas empresas que têm tanto equipe remota quanto equipes presenciais. Acima de 3 pessoas, a gente já começa a ver muitos traços de problemas que a gente pode tratar com esse programa. O Expert com Pessoas, ele tem um objetivo, né? E tem um grande desafio aqui. Qual que é o primeiro objetivo do Expert com Pessoas? É permitir com que a empresa chegue numa maestria. A maestria, como a gente já conversou em outros momentos, ela é aquele movimento que permite com que o dono ele saia da operação. Ele permite com que os líderes eles estejam num papel mais estratégico, até mesmo um papel mais tático dentro do negócio. Aqui, eu estava com a câmera desligada, eu nem percebi. Para chegar à maestria, existem 2 papéis fundamentais. Isso aqui é importante a gente ressaltar. O principal papel da maestria é desenvolver a liderança. Liderança é otimizar pessoas, treinar pessoas, engajar, delegar, contratar, comunicar. O líder ele tem como principal valor a humanidade. Então, ele faz o quê? Ele motiva pessoas, ele inspira pessoas. Isso é o papel do líder. Dentro da maestria, dentro do movimento para fazer a empresa não ser dependente dos líderes lá na operação, a gente tem o aspecto da gestão. Enquanto o líder ele otimiza pessoas, o gestor ele otimiza processos. Ele trabalha foco, ele trabalha controle, indicadores, metodologia, melhoria contínua. O valor do gestor é resultado. E ele busca ordem e ele busca produtividade. Esses 2 papéis estão no nosso trabalho dia a dia como líder de pessoas, como gestor de pessoas, como expert com pessoas, né? Ora, você é o líder que está trabalhando o ser humano que está à sua frente, está motivando as pessoas, e ora você é o gestor, está trazendo os resultados, está corrigindo os processos. Então, isso aí a gente tem lá no treinamento até algumas aulas trabalhando esse tema do objetivo do expert. Depois, nós temos o domínio pessoal, que é um módulo que trabalha nós como líderes, os nossos papéis, algumas premissas e algumas habilidades. Vou passar rapidamente sobre isso aqui. Um dos papéis é desenvolver pessoas, o outro papel é que nós somos os propulsores desta pirâmide para chegar à maestria. Nós temos que ser o maestro e fazer com que o time toque os instrumentos, né? A gente levanta a batuta e ele segue isso. E o liderar e gerenciar pessoas é fundamental. Então, tem algumas pessoas que estão comigo aqui, a gente já conversou, tem equipe, e aí pega bem isso, porque eu acho que é importante lembrar que quando eu falo domínio pessoal, eu estou trabalhando o quê? Eu estou trabalhando todo o ambiente onde a gente se propõe se autodesenvolver. Domínio pessoal é a nossa capacidade pessoal de estar em constante desenvolvimento. Papéis, as premissas, a principal delas, com certeza, é a empatia. Depois a gente tem a ideia de resolver conflitos, o foco no que é essencial e o alinhamento de expectativas. São premissas que você vai se desenvolver para chegar cada vez melhor com a gestão de pessoas. E depois a gente tem as habilidades. Comunicação, desenvolvimento de talentos, engajamento e delegação. As principais habilidades que você precisa desenvolver. Comunicação, não preciso nem ir muito longe com isso, vou falar um pouquinho disso ali embaixo. O desenvolvimento de talentos a todo momento, o engajamento das pessoas e o processo de delegação. Delegação, que vai ganhar várias aulas dentro do nosso treinamento, eu sempre bato nessa tecla porque é impossível você crescer como líder se você não criar um processo eficiente de delegação. Enquanto você está fazendo as coisas, tenha certeza, você está diminuindo a sua própria equipe, tá? É como se um técnico quisesse jogar o futebol no lugar de algum jogador da linha ali do time dele. Não vai funcionar. Então, a delegação, ela é fundamental nesse aspecto. É uma habilidade, tá? Todas as habilidades podem ser desenvolvidas, treinadas, implementadas, tá, gente? Então, falando do objetivo,
eu tracei aqui para vocês o foco desse programa. Depois, passando pelo aspecto pessoal, que é o domínio pessoal, a gente chega nos programas. Por quê? Porque o Expert com Pessoas, ele não é um treinamento onde você aprende conceitos, onde você aprende teorias. O Expert com Pessoas é um treinamento onde você sai formado para implementar 4 programas. Você vai implementar 4 programas na empresa. O primeiro deles é um programa de descoberta de talentos e engajamento. Esse é o primeiro programa, que faz o quê? Aqui a gente vai trabalhar todo o processo de renovação da equipe, de contratação de gente nova, de dispensa de pessoas que não estão entregando. Por quê? Porque você começa a ter uma equipe a partir do momento que você nivela por cima. As pessoas que não funcionam têm que ir embora, gente. As pessoas que funcionam têm que ficar. A equipe, ela só vai crescer e se desenvolver quando você tiver um programa para isso. Então, nós vamos aprender um processo de ligação, um processo de onboarding e um processo de desligação. E aí eu gosto de trazer um pensamento. Contrata-se para crescer ou cresce para contratar? É um pensamento que você vai refletir aí no seu próprio negócio. Depois nós temos um segundo programa, que é o programa de desenvolvimento de talentos, que a gente vai fazer o quê? Se aqui a gente descobre e engaja, aqui a gente desenvolve de que forma? Treinando. Então, nós vamos ter todo um processo para entender o liderado, né? E para trabalhar o feedback. 2 tipos de feedback. O feedback positivo e o feedback de desenvolvimento. O feedback de desenvolvimento, tá? O terceiro programa é alinhamento de talentos, que aí envolve muita comunicação. Aí eu trago aqui um pensamento, ó. Sendo a liderança um processo de influência, é necessário que o líder modifique intencionalmente o comportamento de outras pessoas, o que é possível através do modo como usa o poder ou a sua autoridade. Então, o alinhamento ele faz isso, e a gente tem um programa dentro aqui chamado Alinhamento de Expectativas, que utiliza-se uma rotina para isso também. Tudo isso baseado no contrato de trabalho, porque como as empresas são muito dinâmicas, as coisas vão mudando no dia a dia. Então, é muito importante revisar o contrato de tempos em tempos para ver se a pessoa não está perdendo ali toda a motivação dela porque ela foi contratada por uma coisa e no final está fazendo outra. E é um programa cíclico, talvez aí 90 dias para implementar esse programa, e a cada 90 dias ele é repetido. Depois a gente tem a retenção dos talentos. Como que é feito isso? Através de 3 Gs, 3 ganhos. O ganho fixo, o ganho variável e o ganho emocional. Então, dentro dos 3 Gs, a gente vai trabalhar muito essa questão dos ganhos que as pessoas podem ter dentro da nossa empresa. E aí a gente vai trabalhar profundamente o processo de delegação e deixei para vocês também um teste de delegação para vocês poderem fazer e medir como que cada um aí está nesse aspecto. Só é importante dizer o seguinte, tem pessoas que falaram assim para mim, Edinaldo, mas eu não tenho CLT, eu só tenho PJs que trabalham comigo. Formam uma equipe? Formam. Então, posso garantir para você que dá para aplicar praticamente no formato que eu desenvolvi aqui, os 4 programas, tá? E depois a gente vai trabalhar as rotinas e as ferramentas. Para cada programa, a gente tem ferramentas e bônus. O que é isso? Para o P1, que é o programa número 1, Descoberta de Talentos, nós vamos trabalhar todo o movimento M1. Vocês vão aprender isso aqui comigo, que é a teoria da liderança situacional, tá? Onde a gente vai pelo grau de maturidade do nosso colaborador, trabalhar com ele o programa, tá? E aí a gente tem um módulo bônus aqui também, que vem todo um processo de contratação, com todas as dinâmicas e etc., que se usa, boas práticas aí para vocês. Estou passando um overview geral no programa, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai entrar aqui e vai começar a conversar um pouco sobre ele. O segundo movimento é o desenvolvimento de talentos, tá? A parte de treinamento, onde nós vamos trabalhar o M2, Maturidade 2. Nós temos ferramentas para isso e também temos um bônus, que é o teste de perfil comportamental. Vocês vão ter aí uma ferramenta para aplicar o teste na equipe e conhecer melhor
até inclusive sabendo como delegar de acordo com a maturidade, como que você vai delegar as pessoas a partir disso e a partir do perfil comportamental. Depois nós temos o alinhamento dos talentos, que é a comunicação. A gente tem uma ferramenta de alinhamento de expectativa e tem um bônus também, que é o manual da cultura, até porque comunicação é baseada 100% no manual da cultura e, lógico, daí nasce toda a forma e o movimento de comunicação que pode estar tanto nos scripts quanto na comunicação interna. O cliente, eu falo assim, os scripts são voltados para o cliente externo, mas você tem que ter o seu modelo de gestão e de comunicação do cliente interno também, que são os colaboradores. E depois, para fechar, nós temos o programa de retenção de talentos, que a gente tem todo um processo de devolutiva. Devolutiva é muito legal porque, assim, praticamente a custo zero, você cria um programa para aumentar o capital emocional das pessoas da sua equipe. E aí a gente vai ter aí um módulo bônus que tem um teste de perfil de delegação, como eu falei. Então, esse é o programa, tá? Que algumas pessoas já estão fazendo, já estão tendo aí alguns feedbacks muito interessantes e que hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com relação a essa ideia de gerir pessoas, tá? Boa noite aí para quem chegou depois. Sejam bem-vindos a esse trabalho aqui hoje. Eu vou parar de compartilhar minha tela para abrir a tela aqui e olhar para todos vocês. Pessoal, é o seguinte, dentro do que eu apresentei aqui, alguém já colocou para mim, deixa eu só pegar a pergunta aqui, já deixaram perguntas para mim lá na plataforma, e eu vou ler as perguntas que tiveram e a gente vai fazer um pai-bola, um bate-papo mesmo, para a gente ver se a gente vai aprofundando no tema, tá bom? E se vocês, nesse momento aí, começarem a ter algum tipo de pergunta, fiquem à vontade, que hoje aqui a gente vai mesmo aparar essas arestas das dúvidas e depois a gente pode trabalhar um pouquinho cada uma delas. A pergunta é assim, ó, o grande desafio que eu tenho é trazer pessoas medianas no time para alto desempenho. Qual a melhor técnica ou método? Então, essa pergunta aqui foi sua, né, Shinkor? Com esses 4 programas, o que você vai descobrir? Você vai descobrir que, assim, ó, sempre terão pessoas medianas, tá? Sempre terão pessoas medianas. Você nunca vai ter uma equipe onde 100% dela é alta performance. O ser humano é igual fazer um churrasco, né? Você põe o carvão e acende. E aí, de forma com que você vai colocando oxigênio naquele carvão, se você colocar oxigênio demais, o que acontece? Ele inflama. Alta performance, pegou fogo de uma vez. Só que tem um detalhe, se você deixar faltar oxigênio, aquele carvãozinho vai apagando também. Então, a todo momento, você vai ter algumas pessoas que vão estar despontando e outras que vão estar ficando na média. Qual que é o problema? O problema é quando a gente tem pessoas de baixa performance. Quando a gente tem pessoas de baixa performance no time e a gente demora para resolver esse problema, ou com treinamento, ou trocando as peças, aí essa média ela é derrubada. Por quê? Suponhamos que você tem uma pessoa nota 5 e você tem uma pessoa nota 10. A média da sua equipe é 7,5. Se você desliga a pessoa que é nota 5 e coloca uma nota 7, você automaticamente ganha 1 ponto na média. Por quê? Porque você pegou aquela pessoa que não performa e trocou ela. Então, é muito importante a gente ter essa análise. Eu digo assim, o P1, né, o programa de atração de talentos ali, ele é importante que você tenha ele a todo momento aberto. Mas como assim? O banco de currículo tem que pegar currículo todo dia. Todo dia. Todo dia. Às vezes, a gente fica feliz com a equipe. A gente não tem muito problema, as pessoas estão correspondendo, só que aí a gente está sendo líder. E aí a gente precisa trazer o gestor. O que o gestor faz? Ele olha para os números. Ele olha para 2 fatores, performance e produtividade. É a mesma coisa, performance e produtividade? Não. Performance é a pessoa simplesmente chegar e assim, vamos lá, o meu comercial. Meu comercial é o Edu. Eu sei que é do comercial, Edu? Isso, sou eu. Beleza, eu vou pegar o seu exemplo, então.
Qual que é a performance do Edu? Ele fez 4 vendas hoje. Isso é performance. O outro vendedor do time fez 2. Quem teve melhor performance? O Edu, porque ele teve 4 vendas. Agora, o que é produtividade? Produtividade é saber o seguinte, o Edu trabalhou meio período, fez 4 ligações e fez 4 vendas. Bingo! Ele sabia para quem ligar, talvez porque ele tinha uma informação privilegiada, e foi lá e fez. E o outro? O outro trabalhou o dia inteiro no telefone, pegou só cliente bucha, só cliente novo, e fez 2 vendas. Quem teve mais produtividade? Entende? Então, a gente tem que ter a gestão em cima para a gente saber o seguinte, se esse cara que trabalhou o dia inteiro no telefone, ele for bem treinado, na linha do tempo, provavelmente ele vai se tornar um vendedor melhor. Por quê? Porque ele tem mais produtividade. Quando ele acertar a comunicação dele, quando ele acertar a forma de conduzir a venda, porque talvez a pessoa fala o dia inteiro, não vende, porque ela está mal treinada, porque está faltando para ela ferramentas, ou estão dando lead ruim para ela. Mas se ajustar o cliente, se for a mesma base para os dois, um faz 4 ligações e o outro faz 30, quem tem mais produtividade pode chegar ali na frente e está tendo mais performance. Então, quando a gente põe a gestão, a gente começa a observar no time quem de fato não entrega. Às vezes, olha para vocês verem, eu trabalhei assim com centenas de malharias, e malharias são empresas que elas têm um programa muito sazonal de performance, porque numa época é frio, vende-se muito, tem um movimento maior, e na época do calor, muitas vezes, principalmente quando é moda inverno, não vai vender. E aí, na parte de análise de performance, os donos das empresas, muitas vezes, cria bônus, promove pessoas que têm mais performance. Então, a pessoa é uma boa vendedora, ela é promovida. Ela ganha um salário a mais, ela ganha uma comissão maior. Só que, aos poucos, a gente foi implementando a medida da produtividade. E aí a gente remunera e recompensa também o esforço. Então, respondendo essa pergunta aqui, Chico, eu acho que a melhor técnica e o melhor método está em ser um bom líder, e aí estar próximo das pessoas, alinhando expectativa com elas e entendendo essas pessoas, mas também tem que vir esse lado do gestor para saber onde está o problema. Porque a performance muitas vezes maqueia a falta de produtividade. Então, a pessoa fez um movimento em que foi percebido que ela teve um desempenho ali melhor e ela já recebe, muitas vezes, o status que ela funciona. Só que quando você vai olhar para a produtividade, muitas vezes, isso é um caso sério, principalmente para quem tem equipes remotas. Tá? Equipe remota é muito difícil trabalhar produtividade, é mais fácil trabalhar performance. Mas, às vezes, o ajuste está justamente em trabalhar a produtividade, onde você percebe que, de fato, as pessoas elas estão fazendo o esforço. Né? Então, respondi? Dá para a gente seguir? Boa. Pessoal, quando eu estava montando esse treinamento, eu passei por vários cases, onde eu fui analisar e onde eu fui estudar cada caso e, principalmente, o meu papel é o quê? É entender na prática o que as empresas fazem que dá certo e o que as empresas não fazem e que muitas vezes pode ser um indicador de problema. Tá aí que eu, como um treinador, como alguém que estuda as boas práticas da administração, faz. A partir dos problemas, eu vou buscar os fundamentos que estão nos livros, nas redações e outros treinadores, para transformar em conteúdo para responder à dor. Eu gostaria de ouvir de vocês, nesse momento aqui, se vocês têm hoje algum problema. Por quê? Algum problema que acontece na empresa ou algum problema que acontece com você enquanto líder, para que eu possa olhar dentro da perspectiva de vocês para conduzir esse conteúdo. Eu gosto muito desses presencial, onde a gente conversa, que eu tenho a oportunidade de extrair. Se eu perguntasse para você assim, ó, você tem algum problema como líder? Você percebe que
existe alguma deficiência que você fala, Ginaldo, eu gostaria de resolver esse tipo de problema. Eu gostaria de saber como que eu faço para superar esse tipo de empecilho. Ou até mesmo contar um caso. Olha, aconteceu comigo um caso, a reação da pessoa foi essa, e por isso eu tive um problema. Me conta um pouco. Podemos combinar? Vocês podem escrever aqui ou abrir o microfone e partilhar comigo. Qual que é o seu problema enquanto líder? Qual que é o seu problema enquanto gestor? Qual que é o seu problema enquanto performance da equipe? Ou até mesmo, qual que é o seu problema enquanto produtividade da equipe? Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês, que isso vai me dar alguns insights para que a gente não fique dando voltas em conteúdo que talvez não é cirúrgico para vocês e que no ao vivo eu acho que é muito importante a gente aproveitar esse contexto para a gente bater de frente nisso. Deixa eu ver quem está aqui. É Elisângela. E aí, Elisângela, tudo bem com você? Tá sumida? Tá tudo joinha por aí? Faz dias que eu não te vejo. Pois é, tudo bem? Tava com saudade. Pois é, bem-vinda. Me desfoquei aqui, mas já estou entrando no foco de novo. Ah, importante, hein? Tá aquelas descidas, né? E aí a gente vai subindo com força. Mas a descida, Né? a descida tem que ser para pegar embalo, hein? Pois é, a ideia é essa. Eu fico só lembrando. Tem que ser Mas para estou pegar aqui de novo, embalo. né? Tem que ser Pois para é, pegar vou embalo. pegar, porque agora eu já aprendi. Abri mais minha mente para outras coisas. Aí agora eu vou com força. Legal. E aí, como que tá o trabalho da equipe aí? Ainda não está como eu queria, não, por causa desse meu desfoque, né? Mas aí eu estou persistindo no planejamento, né? Para poder o negócio começar a dar frutos. Você conseguiu fazer aquela segmentação de um grupo para trabalhar ele ou não? Consegui, mas ainda não tive frutos, não, É, né? Mas eu não tenho resultado por causa desse babado aí que rolou dessa descida, né? entendi, Mas entendi. deve voltar com resultado, aí eu compartilho, Show de tá bola. bom? Vou estar por aqui, viu? Qualquer Tá coisa, certo. Tá bom, muito bom, obrigada. muito bom. Pessoal, um problema muito comum que muitas vezes chega para mim, até aqui na plataforma chegou, é com relação a como promover as pessoas. Muitas pessoas questionam essa questão assim, ó. Esses dias mesmo aconteceu um caso, vou partilhar com vocês aqui, que uma empresa precisou promover uma pessoa. Mas ela não promoveu a pessoa porque estava em franca expansão ou tendo resultados positivos. A promoção ocorreu porque uma das pessoas saiu da empresa. Então o cargo ficou vago. Como era um cargo que não ocupava uma pessoa integralmente, a empresa resolveu fazer o quê? Pegar aquele cargo e concentrar numa mesma pessoa que já tinha um contrato com a empresa. Então, acumulou-se algumas tarefas e, para isso, a pessoa teve uma recompensa financeira. Começou a ganhar um pouco mais do que antes. Até aí, tudo bem, né? Otimização de recursos. Está sobrando tem uma pessoa aqui que foi embora, ela deixou uma tarefa descoberta, eu pego alguém que está ocioso, coloco na tarefa, ele ganha um pouco mais e está resolvido. Só que o que aconteceu? O resto do time, ao saber que alguém ganhou mais no final daquele mês, ao saber que alguém estava ganhando um salário adicional ou um valor adicional, todo mundo queria também uma promoção. E aí, como se resolve isso? E aí, como que você faz com que essa briga de egos, né, de desejos, ela seja amenizada? Existe aí um desalinhamento de expectativa. Existe aí uma necessidade gigantesca do líder intervir para não perder a equipe. Uma empresa ela tem que ser muito transparente na comunicação. Por quê? Porque as pessoas se conversam. Tudo que você faz, tudo que acontece dentro da empresa vai chegar no ouvido da equipe. Então, como líder, a principal coisa que você tem que fazer é ser transparente. Bom, resumindo, eu estava fazendo a mentoria dessa empresa, a gente chamou todos os dissidentes
todo mundo que estava com problema de entendimento, e a empresa simplesmente explicou, ó, não teve reajuste, não teve bônus, não teve premiação, ninguém aqui foi promovido. Simplesmente alguém vai ter que trabalhar mais porque acumulou uma função que era de outra pessoa. Então, depois de uma boa conversa, depois de um bom ajuste, chegou-se ao entendimento. Mas aí eu aprendi uma coisa muito importante. Toda a atitude que você tem de nomeação, de recompensa, de bonificação, tem que ser de forma muito transparente. É muito perigoso você perder a equipe quando você é aquele líder que chama as pessoas de canto e fala assim, ó, para você, agora que você está indo bem, eu vou dar um aumento no seu salário, tá bom? Esse é um tipo de comportamento que eu, inclusive, já tive. Quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, você tem que pensar assim, ó, se for repreender, você pode fazer a repreensão particular. Chama lá no escritório e faz. Mas se for uma coisa boa, talvez é melhor você fazer de uma forma que pode ser público na empresa. Se não pode ser público, reveja, analise, observe. Porque pode ser que aquilo que você está tentando fazer de movimento positivo, pode ser que no final se jogue contra você, tá? E nesse caso a gente conseguiu resolver, a gente criou inclusive um programa de promoção, a gente criou também um programa de recompensa, porque a empresa estava muito assim, sem esse tipo de movimento, onde as pessoas sentiam que elas podiam crescer. E aí a gente fez um desenho lá, que foi muito legal, que é isso aqui, ó. A gente criou dentro do programa, vocês estão vendo minha tela aí? Não, né? Deixa eu compartilhar aqui. De retenção, a gente tem os 3 ganhos. Então, a gente criou uma espécie de uma escadinha aqui. O que a gente fez? A gente chegou na equipe e falou o seguinte, olha, todo desafio vai gerar um ganho. E todo ganho gera um novo desafio. E isso aqui foi colocado, aqui eu não vou colocar agora, mas foi colocado como um degrau. Então, acabou de cumprir um desafio, a pessoa vai ter uma recompensa. Acabou a recompensa, vem um novo degrau, que é um novo desafio. E de desafio em desafio, as pessoas vão galgando essas recompensas merecidas que elas gostariam. Então, isso aqui foi um ponto bem interessante que a gente trabalhou esses últimos dias. O Expert com Pessoas, ele faz parte de um programa chamado o Programa Equipes Extraordinárias, que está na tela, ele funciona de que forma? Primeiro, eu tenho foco no colaborador. Depois eu tenho foco no líder. Então, o Equipes Extraordinárias, ele funciona de que forma? Aí, para quem quer pegar esse programa e aplicar e se tornar um profissional que implanta isso, pega isso. Primeira coisa que eu faço. Quando eu vendo o programa Equipes Extraordinárias, eu vendo uma palestra. As empresas me levam presencialmente para fazer uma palestra. Aí eu vou lá, faço a palestra e eu faço o envolvimento das pessoas. Aí eu trabalho alguns papéis na mentalidade do colaborador. O dono também entra nesse mix, tá? Vou lá, faço a palestra, faço o envolvimento das pessoas em cima de uma ideia. Qual ideia? Uma equipe extraordinária. Quando a empresa que me levou pergunta, Edinaldo, e agora? Aí eu entrego para eles, para os líderes, o programa Líder Expert, que a gente chama agora de Expert com Pessoas. Ó, pensa assim, eu vou na empresa, e aí você pode fazer isso também, você pode levar um programa na empresa, fazer uma palestra, e depois você pega os líderes e treina eles, forma eles através desse programa que eu estou mostrando aqui hoje para vocês, tá? E eu tenho um terceiro programa, só que esse programa é um programa só para as empresas, que é o quê? É um programa para treinamento do colaborador, que vai ser comandado pelo líder. Olha que legal. Eu vou na empresa, faço envolvimento de todo mundo. Aí eu separo os líderes e falo, tá aqui as ferramentas, tá aqui o que e como e quando vocês têm que aplicar na empresa, beleza? Beleza. Aí eu chamo todo o resto do time e falo assim, pessoal, é o seguinte, eu vou entregar para vocês um treinamento online, onde vocês vão assistir junto comigo, passo a passo, da importância de ser uma equipe extraordinária. E aí eu falo assim, ó, no treinamento eu faço assim, ó,
Na aula 1, pessoal, por que eu estou aqui treinando vocês? Essa empresa me contratou, fui aí, fiz um programa de envolvimento, vocês gostaram da ideia, estou treinando os líderes para aplicar com vocês a ferramenta X, a ferramenta Y, e eu vou explicar para vocês por que isso vai acontecer. E aí eu explico detalhadamente para quem vai receber a aplicação do programa sobre o papel dele, sobre o porquê que isso é importante. Então, é um programa em 3 passos. O Expert com Pessoas é o líder, é desenvolver os líderes. Mas antes disso, a gente faz o envolvimento da empresa. No caso, vocês que são os experts, eu já estou fazendo junto. Mas quando eu pego e vendo para uma empresa, eu vou na empresa, faço o envolvimento, entrego para os líderes e ainda entrego um módulo bônus de movimento cultural na cabeça das pessoas, porque que é importante seguir as normas e as novas rotinas que serão implementadas. Com isso, a gente eleva lá em cima o engajamento das pessoas com o programa, entendeu? Não sei se vocês tinham essa visão, mas eu quis partilhar com vocês, porque eu acho que é importante a gente saber que, por mais que você treine o líder, se o liderado não está envolvido, muitas vezes ele não utiliza, não aplica e as coisas não funcionam. Pessoal, dentro do que eu propus para fazer nesse ao vivo, a interação é fundamental. Estou vendo aqui que o pessoal está tranquilo, eu acho que não está tendo dúvidas e o programa está aí à disposição de vocês, não é? Eu preparei aqui hoje para a gente responder dúvidas também com relação ao que viesse para mim pela plataforma, respondi algumas aqui. Eu vou ler aqui o que o Edu falou. Eu, enquanto líder, atuo em 2 universos distintos, corporativo como gestor de vendas e, paralelamente, sou líder em um departamento de uma comunidade. Tá? Gestor de vendas é pesado. Vamos lá. No ambiente corporativo, tenho problemas com performance. Tenho uma equipe que metade performa bem e a outra não performa. Não falta a produtividade, mas a performance não é a desejável. Acredito que o problema possa estar em mim. Bom, vamos lá. Bom, o problema de performance no ambiente eclesiástico pode ser algo não remunerado, a minha dificuldade é manter o pessoal envolvido com a chama acesa. Beleza. Bom, em ambos os casos, nós estamos falando de um cara que é líder, né, e que tem alguns desafios. O programa, com certeza, ele vai te ajudar em vários aspectos com relação a pessoas. Eu digo para você assim, ó, essa ideia de que o problema possa estar em você, vamos pensar assim, ó, como líder, você tem algum programa que possa dar para as pessoas esse subsídio? Eu acabei de falar de 4 programas aqui. Você tem algum desses programas implementado já? Ou a liderança é meio que assim, no dia a dia, vamos fazendo, vamos conversando? Como que é isso? Mais no dia a dia, né? A gente vai dando os parâmetros para o pessoal atingir os números, né? Mas não tem nada formalizado, né? Para fazer um acompanhamento do dia a dia. É porque, assim, só para ilustrar, né? A gente tem uma equipe de vendedores e metade performa, metade não performa, né? E é o pessoal já bem antigo, de casa, com mais de 5, 6, 7 anos de empresa, né? Aí, às vezes, eu não sei se eu não estou sabendo motivar essa galera, ou se essa galera já está de saco cheio também, ou quer mudar de áreas. Então, eu fico assim, tipo, acho que às vezes falta um bate-papo, não sei. Pode ser. Na verdade, assim, a partir do momento que você não tem os indicadores e que você não sabe, pode ser sim que passe pelo líder gestor a mudança, tá? Se depender deles, você troca, não tem o que fazer, entendeu? Agora, se depender de você, e eu sempre acho que a gente tem que fazer o nosso máximo primeiro, para depois a gente sair fazendo o movimento das pessoas, aí eu acho que você tem que entrar de cabeça nesse programa que está sendo disponibilizado para você. Por quê? Porque ali eu vou te dar algumas clarezas que talvez hoje são dúvidas. Principalmente no aspecto assim, ó, como que você vai lidar com uma pessoa que não está performando? Como que você vai chamar alguém que é muito tempo de casa e mostrar para ela de uma forma que ela não sinta que você está pegando no pé dela ou sendo agressivo? Porque às vezes a empresa cria um ambiente onde as pessoas se acomodam. E ao se acomodarem, elas entram numa zona que se você mexe, você está sendo do contra. Se você mexe,
você está tentando sabotar e aí gera problemas. Então, qual que é a articulação necessária? Primeiro, é o reconhecimento de quem performa. O exemplo de quem performa deve ser a fotografia e o contexto para chegar nas pessoas e falar, olha, você viu que nos últimos 3 meses aconteceu isso? Você está vendo os números? Então, pessoas performam. Tem um relatório que mostra assim, ó, fulano fez isso, isso, isso e teve esse resultado. Cicrano fez isso, 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 não teve. Aí tem 2 aspectos. O primeiro, o que quem performa está fazendo? E aí o líder vai fazer o quê? Você vai fazer um checklist. O que a pessoa fala, como ela aborda o cliente, porque a gente está falando de vendas. Vendas é um jogo onde a pessoa tem que ter uma desenvoltura. Você precisa mapear qual é a desenvoltura que traz sucesso para o seu produto, para a sua empresa, para o seu cliente. Quem tem isso? Quem performa. Então você vai ver, se a pessoa performa, ela tem um jeito. E você vai descobrir qual é o jeito dela. Fica próximo. Coleta isso. Esse alguém pode ser até você. Se você faz vendas, se você é um supervisor de vendas, você cuida da venda e ainda cuida do resultado, né? Isso é um trabalho de supervisão. Legal. Você tem um coordenador? Você tem um coordenador de vendas na empresa? Não, sou eu mesmo. Beleza. Então você está acumulando 2 cargos. Se você faz e se você comanda, você, além de ser o supervisor, ou seja, o puxador da meta, você também é o estipulador da meta. Sim. Então o Tem time é uma seu. carteira supervisão a equipe. Beleza, o time é seu. O que você vai fazer? Vai fazer um quality do resultado. Quem tem resultado, você precisa entender por que tem. Daí já vai sair uma série de insights. Aí você vai chamar, você vai ficar do lado de quem não tem resultado e vai ver como que ele faz. Ao invés de você fazer uma crítica àquela pessoa que está há 20 anos na empresa, você vai começar a pontuar o comportamento, as atitudes, a rotina. A gente não critica a pessoa, a gente critica o movimento que a pessoa faz ou não faz. Então, exemplo, se você chegar em alguém que não performa, sentar do lado dele e falar assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui lá no João, que faz 3 meses que ele bate as metas, e eu levantei 10 coisas que ele faz. Nós podemos conversar sobre isso? Eu não estou aqui para te criticar, não. Eu estou aqui para dizer o seguinte, tem 10 coisas que o João faz que dá certo, e eu gostaria de te mostrar, porque talvez você não está batendo as metas nos últimos 3 meses, porque você está trabalhando pra caramba, mas está trabalhando errado. Você me permite te ajudar a corrigir a rota? E aí você mostra o que o João faz. E aí você fala, vamos fazer desse jeito uma semana e vamos ver o que acontece? E aí você começa a mudar o jeito, o comportamento da pessoa, mas ela tem que entender que isso você está fazendo porque você é chefe, tem um peso nas suas costas cobrando as metas e você precisa dividir com ela. E 3, 4, 5 meses sem mudança pede rotinas diferentes. Aí se a pessoa se abre e fala, vamos lá, eu também quero acertar, eu não estou sabendo por onde começar, pronto, você começou a ganhar ponto com os 2. Porque você vai levar ele para uma reunião, vai chamar ele lá na frente e vai falar assim, cara, eu gostaria muito de dizer que a empresa tem uma média X de vendas, porque tem você fazendo isso, 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 que está trazendo resultado. Então, obrigado pela sua persistência, constância e tal. E obrigado também por você permitir ver o jeito que você faz e passar para o pessoal. Você tem alguma dica para o pessoal que está dando certo, que possa ser compartilhado? Eu cheguei numa empresa, tinha uma vendedora que ela era fenômeno, acima da curva. A empresa vendia 15, tinha, na época, devia ter umas 20 vendedoras, certo? De 20 vendedoras, ela vendia 1/3, sozinha. E aí eu cheguei na empresa, a empresa falou, ela é ótima, só que nós vamos ter que mandar ela embora. Como assim? Qual que era o problema, o Edu? Ela era tão boa que ninguém aguentava ela. Ninguém aguentava ela. Só para você ter uma ideia, ela fazia o que ela queria na empresa. Ela ditava as regras. Se ela chegasse e falasse alguma coisa, ai do patrão de não aceitar. Por quê? Porque ela tinha um poder na mão. E ela ia perder a função, ela ia ser mandada embora,
e a empresa ia perder a melhor vendedora. Aí eu chamei ela, sentei com ela e falei assim, você sabia que você se tornou uma pessoa insuportável de tão boa que você é? Ela olhou para mim assim, meio assustada. Falei, eu vim aqui para te ajudar. Por quê? Porque você está se tornando uma pessoa de difícil convivência. Porque você tem resultado no meio de um monte de gente meia boca. Eu gostaria de convidar você para, junto comigo, desenvolver um programa. Um programa de qualificação da equipe. Eu preciso tirar quem está na inércia e você sabe o que fazer. Eu não sei. Na hora, essa moça virou para mim e falou, tô dentro, pode contar comigo. Entendeu? O que eu fiz? Eu trabalhei o ego dela, eu trabalhei o status dela. Eu chamei ela para perto, a gente desenvolveu um programa, ela se tornou supervisora, começou a ganhar um pequeno pedacinho do resultado das outras, e a gente começou a deixar a empresa um pouco menos torta. Só que teve gente que pegou as chaves que ela dava e aplicou, e destravou. Entendeu? Então, assim, às vezes você tem a resposta dentro da própria equipe, não está fora, porque alguém está performando. Só que você vai ter que ter esse jeito de trazer essas pessoas boas para o seu lado e, ao mesmo tempo, não dividir a equipe como se fosse os bons contra os ruins, mas sim os bons resultados e os bons comportamentos que geram resultados e os maus resultados e os maus comportamentos que não geram resultados. Entendeu, Edu? Entendi. Essa história que você compartilhou parece um pouco com um caso que eu tenho aqui. Hoje eu tenho um vendedor que ele corresponde aí por 40% a 50% das vendas da empresa. E ele é Acredito. mais ou menos igual insuportável. Acredito. Insuportável de querer mandar na empresa por conta da relevância que ele tem, muita. Eu me dou muito bem com ele, é amigo, pessoal, mas o cara é, assim, sabe? Você tem que ficar fazendo a gestão do conflito porque o cara causa muito conflito, muito conflito. É Só que o exatamente a cara mesma coisa. é Então, o que traz música. nesse caso, você precisa trabalhar com o ego dele. Porque o que faz causar conflito é porque ele cresceu demais. Entendeu? A empresa, ela vai valorizar esse cara o quanto puder, porque ele traz resultado, mas ao valorizar esse cara o quanto puder, a empresa também divide. Por incrível que pareça, quando você tem uma discrepância entre as performances, você acaba perdendo. Entendeu? Então, não é também diminuir ele, mas é pegar tudo que ele tem para transbordar em outras pessoas. Por exemplo, talvez seja uma conversa mais difícil que você vai ter, mas talvez você tenha que sentar com ele e pedir ajuda. Entendeu? E falar para ele, cara, você sabe fazer, você é bom, só que também eu vou contar para você umas coisas que ele deve ter na manga. Ele tem a carteira de clientes, ele sabe os clientes que mais compram, ele deve ser um cara que tem mais experiência, ele escolhe os melhores clientes para ele atender, e ai dos novos que chegam e que quer atender um cliente que tem resultado. Ele não deixa. Então, ele também criou uma zona blindado onde ele tem o segredo da empresa, entendeu? Sim. Então, esse é um tipo de coisa que você precisa ter uma estratégia para aproveitar o melhor dele para fazer outras pessoas crescerem, entendeu? Existem pessoas aí que sofrem bullying, entendeu? Que sofrem bullying no dia a dia, na hora de tomar o cafezinho, nas entrelinhas, a pessoa deve se sentir mal por não conseguir fazer o que ele faz, entendeu? Só que no ambiente, e assim, eu sou um pouco veaco nessa história aí, porque eu já participei de alguns casos desses, tá? Se você chegar e fizer uma distribuição dos clientes de uma forma em que ele não fique com os clientes que ele sabe que são chave, esse cara apronta um escarcéu. Entendeu? Se você chegar amanhã e falar assim, vamos dividir essa carteira aí, vamos dar para os novos também, cliente bom, porque senão os caras nunca vão crescer aqui dentro, esse cara vai virar seu pior inimigo. Então, como faz isso? Esse cara, é assim, ó, se você tem supervisão e coordenação, provavelmente os donos da empresa aí têm que começar a perceber que você deveria subir para a coordenação e esse cara deveria ser o supervisor. Porque normalmente o supervisor é o melhor vendedor, entendeu? E aí chega nele e fala, cara, a partir de agora, você vai ganhar um pedacinho
do que os caras que estão do seu lado também fizerem. Então, a gente quer que você continue performando, mas a gente quer que você desenvolva os outros, porque você sabe. Então, a gente confia em você, você nos ajuda. Então, você desce a meta, entrega para ele e fala, vai lá, corre atrás da meta, mas não é 50, é 100. E aí 50 ele faz, e os outros 50 ele tem que motivar os outros a fazer. Só que se ele fizer isso, os outros também ganham. Entendeu? Então, dentro do organograma, que é um dos assuntos que a gente trata no Manual de Cultura, que é um outro programa que vai começar logo que a gente terminar esse, no Manual de Cultura a gente fala do organograma. Se o organograma está torto, por quê? Porque você tem um coordenador que supervisiona e você tem um melhor vendedor que divide. Se você não começar a ajustar essas coisas para ter uma harmonia, é como se a gente estivesse falando aqui sobre as energias que regem o convívio humano, tá? Algumas pessoas chamam isso de constelação, alguma coisa assim. Empresa também tem isso. Quando você tem uma pessoa que ela é o melhor, que ela é o mais competente da função há anos, e ela nunca foi promovida, ela nunca mudou de estágio, ela continua sendo vendedor, dentro desse contexto já tem um problema, entendeu? E aí ele se torna difícil, e aí você tem o seu papel, que é, eu sou vendedor e tenho que coordenar. Ou seja, eu não sou o melhor vendedor, porque eu tenho que coordenar, eu não consigo focar. E aí você sufoca. Sim. Você sufoca. Por quê? O papel de coordenador acumula com o papel de você ter que vender. E aí você não está pensando em estratégias de melhores práticas, melhorar processo, melhorar sistema. Você não está pensando nisso que o coordenador pensa. Por quê? Porque você chega cedo, liga para cliente, na hora do almoço você tem que fazer o que tem que fazer, depois do almoço você tem que cuidar de se está batendo a meta, se está vendendo, se algum vendedor precisa de alguma coisa. Ou seja, você supervisiona e não faz o papel de coordenador. Também é sistema. Por quê? Porque falta o chapéu. É lógico que eu estou entrando aqui em coisas que eu nem conheço a empresa. Foi com você que eu falei essa semana a respeito de Mogi das Cruzes? Ah, beleza. Foi. Então, um pouquinho a gente já conversou, mas assim, um pequeno alinhamento no organograma, só que mudando as funções e as responsabilidades e dividindo o peso. Porque quando você tem um supervisor que é o melhor vendedor, sabe o que acontece? É outra energia. Por quê? Porque ele se torna o meu parceiro. Então, se ele bate a meta 50%, só falta 50%. Eu comemoro quanto melhor ele for. Porque ele joga no mesmo time que eu. Se eu fizer um gol, ele vai agradecer. Por quê? Porque é um a mais do total que ele fez. Agora, quando não tem isso, vira competição, vira disputa. E às vezes ele fala assim, ó, a empresa não vai melhor porque vocês não fazem o que tem que fazer. Vocês estão aí tudo dormindo. Que isso? Eu sozinho faço mais que o time inteiro. O que está acontecendo? Entendeu? E muitas vezes esse tipo de pessoa não fala para as pessoas, fala para você. Fala para o dono. Uhum. Fala para, né? Tem que trocar, tem que mandar embora, tem que pôr outro, esse time ruim. Só que aí você pega uma pessoa nova e ele só pega cliente novo. Ele vai treinar com cliente novo. Ele não tem recompra, ele não tem recorrência. E aí essa pessoa nova olha para a estrutura do jeito que está e fala assim, aqui eu não vou crescer. E aí você pode ter giro de pessoas novas. Quando a pessoa começa e vê que não vai, ela pede a conta e vai embora. E aí você tem que ir no mercado buscar outro, e buscar outro, e buscar outro. E nunca se estrutura, entendeu? Então, observa isso. E eu só falei tudo isso porque eu acho que essa ideia de acredito que o problema possa estar em mim, ela não é positiva para o momento que você está vivendo, entendeu? Só isso. Eu acho que você deve olhar de maneira geral. Pode também estar no Edu, mas não pode colocar como se o rótulo fosse seu. Porque você tem problema de organograma, você tem problema de sinergia, certo? E você tem um problema que é a gestão. Quando você supervisiona e gere, uma das duas coisas toma conta. E como eu sei que a rotina do supervisor ela é mais visual, né? O supervisor toda hora é demandado, o coordenador fica por a hora que der. Tanto é que você está aqui, ó, fazendo um treinamento 8 horas da noite. E me parece que você está na empresa, né?
Tô aqui. Pois é. E o que isso é fruto? Entendeu? Então, se a gente puxar o fio, aí você olha e fala assim, cara, o motor do carro está desalinhado. Tem algum problema no motor do carro. Mas não adianta você trocar a gasolina, entendeu? Se não for lá e ajustar os componentes que estão fazendo parte da máquina, você vai trocar a gasolina, talvez, vai andar um pouco melhor num tempo, mas daqui a pouco vai dar problema. Porque o problema não está no combustível, o problema está nos ajustes da engrenagem. E aí a coisa pode mudar de platô. Eu tenho certeza que dentro de uma semana, se você pegar essas aulas, assistir, me manda feedback, nós vamos trocando. Eu acho que em uma semana você muda totalmente essa sua visão do contexto que você está vivendo. Posso dizer para você com muita tranquilidade, você está na hora certa e no lugar certo, e com a visão certa. É só, e nisso, talvez você vai construir o quê? A sua própria promoção. Porque se você brigar por essa causa e mostrar o caminho, as pessoas, elas querem isso. Muitas vezes estão esperando isso. Mas talvez, eu não conheço o seu chefe, mas talvez ele também não tenha essa visão. Talvez conheça até um pouco de teoria, mas na prática, ele não faz essa engenharia rodar, entendeu? Então, nós precisamos ajudar ele a enxergar os pequenos movimentos que podem trazer grandes resultados. Fez sentido para vocês essa visão geral? A gente já viveu um pouco disso aqui, lá com a Radassa, que eu lembro. Então, assim, quando eu falo de tornar expert com pessoas, e aí aproveitando até ali a ideia do grupo, existe um papel fundamental no líder, cara, que é a gente precisa fazer com que as pessoas se sintam parte de tudo que está sendo criado. Eu tive, pegando aqui no que você comentou no chat, só para você entender, o meu primeiro movimento enquanto líder de pessoas foi em igreja também, tá? E eu era moleque, 18, 19 anos, e um padre missionário louco me chamou e falou assim, ó, vem cá, preciso de jovem aqui nessa igreja que não tem jovem. E eu fui. E eu fiquei quase 4 anos. E a gente criou 156 grupos de jovens. Em 4 anos. Eu fui trabalhar na TV católica, trabalhei 6 anos e meio por causa desse movimento. Foi um negócio muito legal, que fez parte da minha vida, fez parte da minha história, foi muito incrível e eu lembro muito bem. O que era o meu trabalho? Formar líder, só. Eu só fazia isso. Eu descobria um grupo de jovens, descobria o líder, formava o líder e ia para o próximo. E aí eu me conectava com eles em reuniões de liderança, cíclicas, agendada, e seguia o barco. Só formava líder. Eu só fazia com que as pessoas despertassem dentro delas o ímpeto de que elas podiam dar um pouco mais. Era isso, cara. Todo movimento era isso. E a gente, depois que acabou esse movimento, a gente criou grupo de teatro, banda de música. A gente começou, porque e a coisa mais legal dessa história é o que se tornaram essas pessoas. A maior parte deles tem empresa, alguns foram para a política, outros se tornaram gerentes de empresas. Por quê? Porque liderança é um negócio que quando desperta na pessoa, ela entrega o melhor dela. Eu gosto assim, ó, algumas pessoas preferem trabalhar com pessoas mais subordinadas. Se eu puder ter só líder na minha equipe, eu prefiro. Se eu puder montar uma equipe inteira de líder, eu prefiro. Porque o líder, a minha mãe que falava isso para mim, filho, ó, tem 2 tipos de pessoa. Tem a pessoa que é mula empacada, que ela vai estar ali no lugarzinho que você deixou, só que para andar você tem que dar os golpes nela, não sai do lugar. E tem a pessoa que é o cavalo selado, que se o C não tiver esperto, ela anda mais rápido que o C. Então você fica todo momento controlando as pessoas. É muito melhor você ter no seu time pessoas que querem voar. Isso faz a gente melhor, isso causa conflito também. Mas eu prefiro muito mais esse cara aí que é difícil de lidar, que faz 50% das vendas, do que os meia-boca que pede a conta porque não deu conta de fazer nada, entendeu? Esse é o cara que você tem que trazer para perto. Lógico, você tem que se organizar primeiro para você se sentir bem, mas esse é o cara que você vai promover ele, vai ter ele do seu lado, vai melhorar a performance da equipe. Por quê? Porque ele é bom. É bom. Quem que não quer o melhor jogador do campeonato no time? Só bobo. Então,
Esse é um risco que a gente tem ao criar uma organização, e às vezes eu estou batendo isso aqui para ficar bem claro. Por mais que eu ache que não deve se criar esse tipo de pessoas dentro da empresa, depois que cria, você tem que conviver. Você não pode perder. Porque esse cara poderia estar entregando muito mais se ele tivesse sido colocado de um jeito organizado, aparado algumas arestas, porque ele se tornou uma pessoa difícil por causa do resultado dele. Só que também o resultado dele pode ter trazido muita prosperidade para a empresa. Então, imagina a cabeça do dono. A cabeça do dono é o seguinte, cara, ruim com ele, pior sem ele. Então, vamos fazer o que ele está falando. Só que aí, você estagna, porque ele tem limite. E eu garanto para você, no dia que ele bateu a última meta dele, se você for lá nas estatísticas, a empresa estabilizou. Então, você deve estar num voo cruzeiro, faz tempo que a empresa pode não estar dando as alavancagens, entendeu? Estou falando sem conhecer, mas é um processo natural. A empresa chega, ganha performance do maior, os outros ficam na média e aí estabiliza. E aí você fala, não, mas eu quero dar um pulo, um salto em vendas, eu quero aumentar em 30%, 40% de um ano para o outro. Você não vai conseguir, a não ser que esse cara mude esse perfil de comportamento. Porque você não consegue fazer uma engenharia de aumentar as vendas e aumentar a equipe enquanto você não resolver esse problema. Entendeu? E tem um outro detalhe, mesmo que você consiga, não é constante. Pode ser um mês e depois volta. Pode ser um mês e depois volta. Por quê? Porque muitas vezes, naquele mês que um novato descobriu um cliente top, pode ser que esse novato, 2 meses depois, peça a conta, por algum motivo. E justamente esse cliente top que foi descoberto por um novato, ele vai fazer parte da carteira de quem? Já vi muito isso acontecer. Então, existe uma pressão inconsciente, muitas vezes, para repelir quem está indo bem. Por quê? Porque eu domino. Então, manda para mim que eu cuido desses clientes e deixa eu me manter aqui como o rei e o soberano. Então, lógico, isso aqui que a gente está falando, a gente entrou em vários aspectos, mas tem a ver com uma empresa que não tem programas. Programa de performance, de retenção, programas de alinhamento de expectativa, entendeu? E sem esses programas, e quando eu falo programas, pense programas como rotinas, tá? É como se você, como coordenador, tivesse aí um calendário do seu lado grande escrito dia tal, reunião de alinhamento, dia tal, distribuição da meta, dia tal, premiação dos melhores do mês, entendeu? Isso é uma agenda, um cronograma, todo mês acontece. E a empresa ganha uma energia, um fôlego, só que as pessoas, elas não conseguem mais ficar no feudinho dela, porque a empresa está em movimento. Então, ou ela se movimenta, ou elas vão pedir a conta. Quando a empresa tem programas de performance, de rendimento, você não precisa mandar gente ruim embora. Sabia? O programa em si cria na pessoa um movimento interno de que ela está no lugar errado. E de vez em quando a gente até fala para as pessoas, olha, se você não está bem nessa empresa, entenda, às vezes você está no lugar errado, ocupando a vaga de alguém que poderia estar bem nessa empresa. E talvez o lugar seu, que está lá, vago, você nunca vai encontrar porque você está aí nessa empresa. Então, esse movimento das cadeiras é saudável. E aí a pessoa mesmo fala, puxa, é isso aí. Entendeu? Então, acho que aqui a gente tem uma chave muito interessante para você trabalhar e sirva de exemplo para todo mundo que vai ver essa gravação, porque a gente entrou em vários aspectos. A gente entrou no aspecto da hierarquia, a gente entrou no aspecto da rotina do líder, dos programas e, acima de tudo, a visão do dono. Eu estou falando com você, aproveitando que a Radassa está aqui e algumas outras pessoas também, porque, assim, quando você não é o dono, você tem que reivindicar 2 coisas. Ou você tem que ter autonomia para tomar as decisões e fazer, ou você tem que devolver para o dono a responsabilidade. Ele não pode te cobrar algo que você não tem autonomia. Então, para quem aqui é dono, tem que lembrar dessa frase. Existe um casamento entre autonomia e responsabilidade. Se você recebe a responsabilidade, mas não tem autonomia, devolva a responsabilidade. Pegue só o pedaço aonde você sente que pode mexer. Porque senão você fica na sofrência, zona de preocupação. Você está preocupado com algo
que não te der autonomia para resolver. E aí não adianta, você vai entrar em conflito, entendeu? Então é muito simples. Tive um monte de insight. Você senta com o dono e coloca na mesa. E fala para ele, olha, você tem autonomia de implantar esses programas, eu não. Aí o dono fala assim, beleza, deixa aqui que eu vou fazer. Ou não, a empresa é dele. Agora, pode acontecer também do dono falar assim, não, o que você precisa para me ajudar com isso? Eu preciso de autonomia. Mas que autonomia? Eu preciso que você me permita fazer uma reengenharia assim, assim, assado. Isso talvez gere algum tipo de custo, isso talvez gere algum tipo de... Para melhorar, vai piorar. Lembra dessa frase. Piora, depois melhora. Mexeu, vai ter alguns problemas, tá? Mas é aquela história. Uma vez, eu tive uma experiência que eu fui secretário de desenvolvimento. Já contei essa história para vocês, eu acho. E eu cheguei no setor público, tinha 700 funcionários. 700 funcionários, gente. E assim, quando eu cheguei, tinha um negócio de quem que é esse cara que veio da iniciativa privada e que quer vir aqui falar o que nós temos que fazer. Nós manda nesse negócio, né? E como eu percebi que a coisa ia ser assim, eu não teria autonomia. Como que eu fiz? Eu fui conquistar isso. Antes de fazer qualquer movimento, eu fui conquistar junto àquelas pessoas o meu espaço. E é muito legal, porque assim, no dia que eu resolvi sair do contexto, porque eu precisava voltar para os meus negócios, que senão eu ia quebrar tudo, sugava demais de mim esse negócio de poder público. Quando eu voltei para o meu negócio, foi muito legal, porque eu não lembro deles ter reivindicado alguém continuar. Então, para mim foi muito legal, porque eu comecei a jogar o jogo das peças que estavam na mesa. Mas imagine quantas pessoas estavam ali com 20, 30 anos de carreira que nunca tinha tirado a cadeira do lugar. E eu chegar lá e mudar a rotina de compras, rotina de cotação, rotina de eventos. Comecei a mudar tudo, aquilo que era para funcionar melhor. Mas sempre eu fazia o quê? Eu me colocava como mais um. Nunca eu colocava como o astro, como o... Até as matérias de jornal que saía falando dos movimentos que a gente estava fazendo, eu colocava a equipe no jornal. Não permitia colocar só eu. Por quê? Porque eu sei que isso divide. Quando eles percebem que o nosso ego ficou maior, então você vai falar para a pessoa, não, preciso ter coordenador, assim, já vão achar que você quer o cargo, já vão achar que você quer promoção, entendeu? Então não é isso. É o jeito. Você pode pegar o dono e falar, olha, a gente precisa que um dos 6 que são dono venha aqui para o papel de coordenador. Ó. Não, mas nós não vamos fazer isso, nós somos diretor da empresa, já trabalhou demais, nós não queremos isso. Não, então você pega alguém que está aqui embaixo e puxa para cá, porque esse chapéu está sem respaldo. Então a gente tem um jeito de fazer as coisas para que as pessoas não sintam que, mas no resumo é isso. Sem autonomia não existe responsabilidade. Sem autonomia não adianta alguém te cobrar. Você não vai conseguir fazer. É a história do cara que parou o caminhão na garagem, chegou e falou, alguém tem que tirar esse caminhão. Mas ninguém da equipe dele sabia dirigir caminhão. Ninguém fez. Mas ele deu a ordem, ele mandou. Ele falou que podia qualquer um entrar, mas ninguém sabia dirigir. Então, ninguém se sentiu responsável pelo caminhão. Ele teve que voltar, que ele estava na casa dele já, ele teve que voltar na empresa para tirar o caminhão. Porque ele tinha autonomia, então ele era responsável. Então, essa é a história de um dono que um dia chegou para mim, não sei se já contei para vocês, eu faço treinamento nessas indústrias de engarrafamento de água, e um dia o dono me contratou e falou, eu estou fodido com a minha equipe. Eu falei, mas por quê? Não, porque esses dias parei um caminhão para fora da garagem do galpão, e liguei para eles lá na empresa, e ele morava numa cidade vizinha, pertinho, assim, 20 quilômetros. Alguém tira o caminhão aí que está na garagem da vizinha. E aí ninguém quis tirar o caminhão, porque ninguém era motorista de caminhão. E aí ele teve que voltar para tirar o caminhão. Daí eu uso isso como exemplo. As pessoas pedem coisa que você não está certificado, por falta de quê? De autonomia. O dia que te derem autonomia, não quer dizer que você está pronto. Aí você vai começar a desenvolver a sua maturidade. Então, depois de um tempo com autonomia, aí você vai estar pronto. Aí você pode ser cobrado da responsabilidade. Então, para mim, esse programa, no começo, eu expliquei para vocês. Guarda-chuva equipe,
depois eu faço ele com os líderes e depois eu faço com o colaborador. Por quê? Porque geralmente o líder, eu pego quem? Os chefes, que a gente nem chama de chefe, tá? Eu gosto de trabalhar com a ideia de que o dono é o diretor. Vamos pensar em médias e pequenas empresas. Grandes empresas é outra coisa. Mas nas médias e pequenas, que são meus clientes, o que eu faço? Eu trabalho diretor, dono, estratégico. Gerente, pode ser um dono também, mas geralmente o gerente vem da base, de alguém que faz, de alguém que pega a estratégia que o dono pensou e leva para o tático. Quem está no tático? O coordenador. O coordenador está lá no tático, esperando a ordem para desenvolver como fazer, lá no tático. E aí eu tenho o supervisor, que está onde? Na operação, na transpiração, que recebe do coordenador o como fazer a receita e faz. Se fosse uma padaria seria assim, o dono fala, tem que fazer bolo, faz muito bolo porque vai vir a festa aí e muita gente vai comprar. Se tiver um gerente, é o gerente que faz isso, nem é o dono mais, mas vamos lá. Aí o dono chama o coordenador e fala assim, tá aqui, preciso fazer mais bolo esse mês, porque é um mês que tem muita festa e etc e tal, sei lá, mês das crianças, vende muito bolo. O coordenador pega e ele vai fazer o quê? Ele vai ver se tem estoque, ele vai ver se as receitas estão bem preparadas para o bolo que vai ser feito, e ele vai chegar com isso, vai entregar na mão do supervisor, que é o confeiteiro, e vai falar, faz 30 desse bolo, 20 desse bolo, 50 desse bolo. Tem estoque, é só fazer. O que o supervisor faz? Executa. Só que o supervisor, ele executa com um time de confeiteiros para dar conta do pedido. Então, esse time vai trabalhar junto e vai fazer a coisa acontecer. Então, essa é a grande sacada aí que eu acho que quando você leva para o organograma, fica mais leve, né? Cada um corresponde. Esse cara que recebe a ordem, ele não precisava ser coordenador e supervisor. Mas é. Não, tudo bem. Mas o organograma, nesse caso, não vai funcionar, infelizmente. A não ser que esse cara dê todos os pulos e trabalhe até 9, 10 horas da noite todo dia. Entendeu? Então, e também vou dizer uma coisa, quem trabalha demais como supervisor, dificilmente vai conseguir a mente de um bom coordenador. Porque o bom coordenador, ele tem que pensar nos detalhes, ele tem que pensar em como produzir melhor, ele tem que pensar em como melhorar a receita, o modo de fazer, ele tem que estar olhando para a equipe, remunerando quem teve resultado positivo, e pode ser uma remuneração com salário emocional, não precisa ser só uma remuneração financeira. Mas como que ele vai fazer isso se ele tem preocupação de ligar para o cliente? Entendeu? Então, em todos os aspectos, eu acho que é positivo fazer essa revisão, e fica aí, é legal a gente ter essa conversa, que eu até me empolgo, por quê? Porque como eu estou nesses últimos dias trabalhando no conteúdo do treinamento, isso que você trouxe me dá um subsídio muito grande de saber que estamos no caminho certo, que esse treinamento vai te ajudar, com certeza. Legal. Deu muito insight aqui, muita coisa para pôr em prática aqui. Vou mergulhar lá nos treinamentos e a gente vai trocando uma figurinha. Show de bola. Desejo boa sorte para você aí. E é aquela história, cara. No começo piora, depois melhora, só que assim, é o movimento da mudança, é o movimento da melhoria, né? Uhum. Legal. Não esquece dos dois papéis. O líder vai pensar nas pessoas e o gestor vai pensar nos indicadores, nos números. Os dois têm que trabalhar junto. Porque o líder, ele é quente, o líder ele é afetuoso, o líder ele é motivador. E o gestor, ele é frio. O gestor, ele é mais resultado. Às vezes, vira uma chave na sua cabeça, amanhã você chega gestor. E você quer mudar o organograma, você quer... E aí você se torna uma pessoa fria. E isso choca. Então, a melhor mudança é você temperar os dois papéis e um passo de cada vez. Nada muito radical. Principalmente, quanto tempo tem essa empresa aí? Desde 2002. 2002. Então, a gente está falando de uma empresa de 20 anos. Então, com 20 anos de empresa, muitas coisas já estão muito solidificadas. As mudanças têm que ser lentamente, para não chocar.
mas é possível. E é legal, porque ninguém vai ser mais reconhecido nessa história do que quem começar esse movimento. Acredite nisso. Show de bola. Pessoal, valeu? Espero que vocês acompanhem o nosso processo, me mandem feedback e que a gente possa estar em outros movimentos aí juntos, tá bom? Radassa, bom te ver. Chico, brigadão, Pri, Pérola e o Edu aí. Gente, vamos ficando por aqui então. Eu falei que a gente ia ficar aí máximo 1h30, 1h17 está de bom tamanho, né? Até mais, gente. Obrigadão, viu? Obrigado, Vamos que vamos.